Então vamos a continuar com o capítulo 9, conhecimento mais confidencial, verso 9 e verso 10. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou me esforçar por ler o verso em sânscrito com a licença de vocês. Nachamam tani karmani nibadnanti dhananyaya udasani vadasinam asaktam teshu karmasu. Verso 9.9. Agora verso 9.10. Maya dyakshena prakirti suyate sasharasharam hetunanena kaunteya yagadvi parivartate. Verso 9. Oh Dhananyaya, todos esses trabalhos não podem atar-me. Eu estou sempre desapegado de todas essas atividades materiais como um observador neutro. Verso 10. Esta natureza material, que é uma das minhas energias, funciona sobre minha direção. Ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis, obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Mais uma vez, verso 9. Oh Danyaya, todos esses trabalhos não podem atar-me. Eu estou sempre desapegado de todas essas atividades materiais como um observador neutro. Verso 10. Esta natureza material, que é uma das minhas energias, funciona sobre minha direção. Ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e imóveis, obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Muito bem. Bom dia para todos, todas as pessoas na sala. Namastê, Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Om Tat Sat. Muito obrigado, Andréia, pela excelente exposição dos mantras védicos, pela participação aí nesse seva de oferecer, né, a sua devoção ao Senhor Supremo, lendo os mantras védicos dessa conversa sagrada, dessa conversa libertadora, né, purificadora, que é o diálogo entre Krishna, a suprema manifestação pessoal da pessoa suprema, e o seu discípulo, né, o seu filhinho, a sua criança confusa, né, Arjuna, ou, se você preferir, nós mesmos. Né? O Arjuna é o nosso embaixador, o embaixador das crianças confusas. E realmente, porque, na verdade, em se tratando da alma, essencialmente uma criança, e tendo que lidar com essa dimensão, né, tão assim enigmática do mundo, da criação, é literalmente uma criança confusa, né? Então, essa é a nossa condição. Porém, como todas as crianças, elas crescem, amadurecem e libertam-se das confusões. E esse é o nosso destino, libertarmos-nos da nossa confusão existencial, da nossa, né, enfim, da nossa ignorância, da nossa avidya. É por isso que esse verso da Bhagavad Gita, que nós entoamos do mantra akáshico, não, Tesham satatayutaram bhajatam priti purvakanda dhami bhujyogantam yeramanopayantite. A coisa é tão complexa, né? Ontem eu estava conversando aqui com um rapaz,
E ele estava falando para mim tudo que ele já tentou fazer para entender, né, essa dinâmica toda aí do processo de viver e ter que, sabe, pagar as contas em dia e, ao mesmo tempo, manter a cabeça em ordem, né? E aí ele falou assim, olha, chega uma hora que você tenta isso, tenta aquilo outro, e quando você pensa que está começando a resolver, e de repente, aquele mistério, começa tudo novamente, eu, eu não aguento mais, eu vou desistir. Ele estava falando isso, né? Aí, eu cantei para ele aquela música do Raul Seixas. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Não adianta parar, a cabeça não aguenta. Não é parando que vai resolver o problema do movimento, né? E o professor Einstein disse certa vez que a vida é como andar de bicicleta. Para você se manter em equilíbrio, tem que estar em movimento. Não dá para parar. Parou, cai. Então, a coisa tem que ser dinâmica. E aqui a gente vê, né, esses versos, como o Krishna falando, esses dois versos tão assim enigmáticos, né? Imagina você, ó, vamos nos transportar a 5.000 anos atrás, né? E aí chega uma pessoa e diz assim para você, olha, tá vendo toda essa manifestação cósmica? Ela faz parte, ela é uma centelha da minha criação. Existem infinitos outros semelhantes a esses, que eu crio, mantenho e dissolvo no devido curso do tempo. Imagina que essa informação é uma informação muito complexa, né? Hoje, por exemplo, com a teoria de cordas, né, com a compreensão de multiversos, o advento da mecânica quântica e a matemática contemporânea, a gente consegue contemplar essa informação com uma certa nitidez, fica muito claro para nós entendermos a fala de Krishna se a gente utilizar esses recursos paralelos, né, das ciências naturais, como, por exemplo, né, a consequência da teoria de cordas que prevê os multiversos. Então, isso torna possível a gente entender essa forma, essa fala de Krishna, do ponto de vista da criação. Agora, imagina que, por exemplo, aqui Krishna, ele está no meio de um campo, né, de batalha, ele decidiu, né, se colocar de uma forma neutra, ou pacifista nesse caso. Essa batalha, Krishna tentou de muitas formas negociar com Duryodhana, que é a pessoa que promoveu essa guerra, que estimulou essa guerra, que quis que essa guerra acontecesse, né, uma pessoa chamada Duryodhana. O Arjuna, ele estava ali querendo evitar também a guerra, mas ele estava sendo atacado, ele ia ser assassinado, ele ia morrer de qualquer maneira. E Krishna está dizendo para ele, você tem o dever de lutar por uma questão de justiça para com outros que, na sua situação, também sofreriam as mesmas condições. A luta pela legítima defesa é dharma, e você tem que cumprir o dharma. Você não pode se fingir ser um sado e fugir à luta, porque você será assassinado de qualquer maneira e vai morrer de uma maneira infame e inglória. Então você tem que lutar por legítima defesa, né? Eu vou estar do seu lado, te protegendo, mas você terá que lutar. Então, essa é a nossa condição, né? Nós temos que lutar por uma questão de dever moral para aqueles que dependem de nós, do nosso Dharma. Mas, quando Krishna fala que todas essas formas eu crio, né, todas as formas das entidades vivas, mas eu me mantenho desapegado delas. Que desapego é esse? Porque, olha só, veja bem, ali Krishna está dirigindo uma quadriga, né? Então, não é que ele não está necessariamente envolvido com o processo de produtividade. Ele está produtivo, né? Ele está falando uma conversa que vai ficar aí, olha, depois de tantos centenas de milhares de anos, séculos, não é? Nós estamos aqui, sabe, assim, parafraseando esse diálogo. Então, a gente vê que esse diálogo, ele é dinâmico e altamente atualizável, né? Portanto, adaptável, reciclável e dinâmico. Então, nós estamos aqui utilizando o nosso melhor dos recursos modernos, com todas as tecnologias de metáforas que nós temos atualmente, e elas são, assim, favoráveis para a verificação desse diálogo. Mas a gente vê que Krishna se envolve no sistema de produção.
ele está ali puxando uma quadriga, ele está ali, né, assim, ensinando uma pessoa, ele está ali, ele faz parte de uma história que está acontecendo naquele momento. Outra coisa, ele tem uma cidade própria, pessoal, com centenas de palácios, que é uma administração, uma logística bastante complexa, né? Ele, quando era uma criança, ele fez a Lila, né? O papel, a Lila, o passatempo de ser uma criança, e viver integralmente a experiência de ser uma criança, sabe? De ser um menino, de ser um jovem. Então, tudo isso envolveu muita atividade. Muita atividade. E, ao mesmo tempo, o Krishna, ele sentia muitas saudades das pessoas que se relacionaram com ele, assim, conviveu com ele e deixaram marcas indeléveis, profundas, no coração dele, né? Por exemplo, para quem está acostumado ao Krishna Lila, né, as nossas discussões, os nossos estudos acerca de Krishna, para aqueles que não sabem, nós temos um grupo particular para estudar sobre os assuntos particulares da vida pessoal de Krishna, os detalhes sobre Krishna. Então, a gente não faz isso muito aqui no grupo dos buscadores, porque o grupo dos buscadores é um grupo mais genérico, mais eclético, então a gente não faz a apologia a Krishna, a não ser aqui nos Grotas Védicas, que é a nossa clareira, vamos dizer assim, né? Mas nós preservamos o grupo, né, assim, da conversa direta sobre Krishna. Mas nós temos esse grupo aí, o Krishna Lila, onde nós discutimos as questões dos detalhes internos da pessoa Krishna. E a gente sabe que quando o Krishna ele saiu, foi embora de Vrindavana e foi, então, finalmente residir em Mathura, que é uma cidade próxima, ele, então, sentia muitas saudades, né? Tem eventos, que a gente não comentou sobre isso ainda, mas em que ele, o próprio Krishna, parado, meditando, e então ele se emocionava e uma lágrima de ternura e de saudades surgia nos olhos de Krishna. E as pessoas que estavam próximas perguntavam para ele o motivo pelo qual ele estava emocional. E ele, então, comentava alguma coisa a respeito das saudades que ele sentia, dos momentos de ternura em que ele viveu em Vrindavana. Então, a gente vê claramente que uma pessoa que sente saudades, que sente amor a ponto de verter lágrimas, como que a gente pode entender isso como desapego? Nós sabemos que verter lágrimas, chorar de saudades, é um apego extremo, um apego emocional bastante profundo, extremo, né? Ali, o Krishna, ele está falando com Arjuna e se esforçando de todas as formas para proteger o Arjuna, que era um amigo querido, parente próximo e também amigo querido. Então, a ideia que nós temos de desapego, a ideia genérica, ou a ideia geral, a ideia protocolar, né, a ideia inicial, que é a ideia básica do desapego, é virar as costas para tudo e ir embora para algum lugar isolado, onde você não tem relação com ninguém. E aí, quando é mais agressivo ainda, mais radical esse desapego, quando você também se isola do próprio corpo, deixando o corpo ao Deus dará, como é que se diz, né, no ditado, ao Deus dará. Inclusive, os yogis passam cinzas, a roupa dos os yogis são chamados Naga Babas. Naga significa serpentes, Babas significa mestres ou tios, né, ou assim, mestres. Como dizer, os anciãos, sábios, ou então vovô, né, titio, aquela pessoa que tem mais maturidade e mais conhecimentos. Então, Naga significa serpentes. Então, Babas, mestres. Então, os mestres serpentes, por quê? Porque eles andam nus, como serpentes. E as serpentes, elas trocam de cascas. Então, esses yogis, a roupa deles, na verdade, é cinzas de crematórios, ou cinzas simplesmente de jágyas, que eles misturam com terra e passam no corpo como elefantes. Então, eles vivem assim. E isso é desapego, do ponto de vista do isolamento de si. Agora, Krishna, a suprema personalidade de Deus, isso é um estilo de desapego, né? Agora, Krishna, o Senhor Supremo, está aí mencionando que
ele é desapegado de todas as funções, de todas as atividades, né? Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos para as histórias de Krishna e vemos o como ele era envolvido emocionalmente com os seus devotos. E aqui próprio, na conversa do Arjuna, com Krishna com Arjuna, ele está se esforçando tanto, né, para dar atenção a uma pessoa, em detrimento da multidão de pessoas ao redor dele, ele estava ali pessoalmente dando atenção. Então, como é que a gente entende esse desapego? Como é que funciona esse desapego nesse nível de entendimento? Né? Não parece ser uma contradição? Você não chegou a perceber isso previamente? Que isso parece ser uma contradição? Né? Então, como é que a gente entende isso daí? Por isso é que nós precisamos dessa aproximação de Krishna para entender melhor a cabeça dele, né? Para entender melhor as emoções, a mente dele. Isso que ele diz que, ao se aproximar de mim, né, o Tesham Satatai Utanan, ao se aproximar de mim com amor e devoção, sem inveja, sem críticas à minha pessoa, sem, sabe, assim, sem assuntos secretos acerca de mim, mas sinceramente querendo me conhecer, querendo entender a minha cabeça, a minha mente, a minha posição, sem julgamentos prévios acerca de mim, mas abertamente com a intenção de me compreender. Então, aqueles que se aproximam de mim sem essa inveja, sem esses julgamentos prévios de preconceitos em relação à minha pessoa, impondo a mim o não direito de ser uma pessoa, por exemplo, que é um preconceito. Então, e essas pessoas que me aceitam como eu sou, na minha forma pessoal, que, ao mesmo tempo, oferecem-se para, com uma atitude de amor, fazer algo para me agradar, né, o que ele chama de serviço devocional, devoção, dedicação. Então, essas pessoas que se aproximam de mim sinceramente, com boas intenções no coração, e que, ao mesmo tempo, são compassivos com a ignorância dos demais, ou com a situação do mundo, com as almas que estão presas na ilusão, eu, particularmente, entendo essa pessoa como meu amigo. E entre amigos não há segredos. Portanto, eu dou a eles toda a compreensão pela qual eles podem me compreender, me apreender, e isso vai gerar uma consequência natural: amor entre nós. Nós vamos nos amar completamente. Por quê? Na minha dimensão, eu já amo, mas a gente ama pessoas que nos amam mais profundamente. A relação de amor fica muito melhor. Então, ele diz isso daí: aqueles que se aproximam de mim, eu dou a inteligência, a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Né? Então, quando nós colocamos o princípio de desapego, nós temos que entender um fator que é como pegadinha de vestibular. Tá? Quando você está fazendo vestibular, tem muitas pegadinhas. Então, você tem que estar atento para as pegadinhas de vestibular, senão você não passa na fase. Tá? Então, uma delas é essa. O desapego não é você renunciar a uma coisa que não te pertence. Nós vamos renunciar ao quê? O corpo? O corpo te pertence? O corpo é seu? Como que você conquistou essa propriedade? As moléculas, toda essa interação de DNAs, toda essa logística para formar esse corpo, como foi que você fez isso? O corpo é seu ou é um empréstimo? Né? Às vezes as pessoas dizem assim: mas essa terra é minha. Mas a pessoa depois vai ser enterrada na própria terra. Então, quem pertence a quem? A pessoa que pertence à terra ou a terra pertence à pessoa? Ela vai passar ali centenas de anos ali. Ela pode possuir a terra por 70, 100 no máximo. Mas depois, por mais 500, por mais 1000 anos, a pessoa... Às vezes os arqueólogos vão lá e desenterram pessoas. Porque desenterrou a múmia tem 4 ou 5 mil anos. E aí, como que ficou essa dimensão de pertença? Quem pertence a quem? A terra nos pertence? E os que já não estão mais entre nós, que eram donos dessa terra? Nós somos os que sobraram. Mas por quanto tempo nós resistiremos? Então, quem pertence a quem? Como é que nós vamos renunciar a algo que não nos pertence? É uma renúncia ilusória. É um conceito ilusório de renúncia. Agora, quando nós admitimos que o proprietário supremo é a suprema personalidade de Deus, isso pertence a ele, então isso é desapego absoluto, porque você admite um proprietário. Isso é legal.
que você não incorre em crime. Você não corre o risco de cometer um crime. E se você não entende que uma propriedade pertence a alguém e você vai lá e passa a usar aquela propriedade e declara que aquela propriedade é sua, isso pode ser considerado um crime. E tem consequências. Então, quando nós admitimos que alguém é proprietário e nós temos um documento que nos permite a utilização daquele produto, daquela propriedade, como parte do acordo de manutenção daquele espaço, então isso não é crime. Você está totalmente dentro da lei. Entende? Então, quando nós admitimos que o nosso corpo, a nossa propriedade e o nosso amor tem um destino, pertence a alguém, então nós passamos a ficar sem karma, akarma, free karma, não karma. Isso significa desapego. Então, quando Krishna diz que eu estou desapegado de todas as atividades, é em função de que ele sabe que toda a criação, toda atividade tem uma função: produzir, promover amor e bem-estar coletivo para todos. Isso é desapego. Porque ele não quer para si, dominar para si. Ele quer preservar para todos. E uma vez que pertence a todos, deixa de ser crime. Ou seja, passa a ser libertador. E como o próprio Senhor Supremo, embora ele seja o Senhor Criador de tudo, ele não deseja dominar isso para si somente. Ele é altruísta, ele compartilha com todos. Mesmo que ele quisesse dominar para si, ainda assim não seria incorreto ou criaria karma. Tá? Então, a diferença entre apego e desapego é a quantidade de compreensão que você coloca, que a pessoa que nós colocamos, naquilo que nós estamos fazendo. É uma questão de polaridade de consciência. E quando o princípio envolve amor à alma, e ao mesmo tempo esse amor entende que a alma está destinada a uma existência plena de bem-aventurança e transcendência na transcendência, esse desapego é absoluto. Muito embora você possa ser, ter a concessão de administrar muitas posses ao seu redor, ainda assim, como tudo aquilo está fundamentado para prestar serviços de altruísmo à humanidade e amor ao Senhor, então você está livre de karmas. Muito pelo contrário, você está criando liberdade de todos os karmas. E isso é o que nós temos que fazer para nos libertar do karma. Nós não podemos mais continuar criando karma, gente. Esse negócio de criar karma é um rolo isso daí, viu? Dá problema isso. E o pessoal, não, Devananda, você... Não, é sério. Esse negócio de criar karma é complicado, viu? Eu trabalho com isso. A minha matéria-prima, como astrólogo, é lidar com o karma. E eu vejo como esse negócio é complicado, viu? É melhor a gente parar com isso, hein, gente? Não é não? O que vocês acham aí? Vamos parar com isso? Vamos mudar? O negócio é fazer uma mudança aí, tá, gente? Mas aos poucos, né? Aos poucos, pouco a pouco, porque a coisa é muito grande, é complexa. Não, pouquinho, cada dia, um pouquinho, a gente vai chegando lá, tá certo? É como diz, de grão em grão, né? A galinha, ó, cresce, dá pintinhos e tudo. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? O exemplo que se dá. Mas então, por hoje, né? O grãozinho, né? A gotinha, né? Os grãozinhos védicos, as gotinhas védicas nossas aí de cada dia, já foram. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, a associação de vocês, tá? Eu estava aqui participando do sadhana, né? Assim, envolvido, entregue, rendido ao sadhana, e eu pensei assim, como é bom esse desapego, como é prazeroso esse desapego. Olha, se eu tivesse centralizado todas essas funções em mim, tudo eu fizesse, sempre eu fizesse, tudo fosse eu que fizesse, eu não poderia estar desfrutando nesse momento gostoso de simplesmente, sabe, olha só como foi a condução da Vrindavani, maravilhosa, como foi a apresentação dos Gotas Védicas da Andréia, maravilhoso, tudo maravilhoso. E eu aqui, desfrutando dessas maravilhas, tranquilo, sentadinho aqui na poltrona, quer dizer, na poltrona do passageiro, né? Igual todos vocês também, né? E elas nos conduzindo maravilhosamente bem, e eu tranquilo e relaxado aqui. Então,
e feliz por vê-las, né, se desenvolvendo, florescendo, sabe, conduzindo, nos guiando para fora do samsara, porque as sacerdotisas, elas nos guiam na direção para fora do samsara. E essa prática de descentralização, né, de compartilhar a responsabilidade da nossa liberação coletiva, isso é uma prática de desapego. Porque normalmente as pessoas tendem a centralizar em si, querer tudo para si, né? E isso não é exatamente o que a Maria Bethânia ensinou, né? A nossa querida Maria Bethânia. E não esquecer, ninguém é o centro do universo, assim é melhor o prazer. Você verá que é mesmo assim, né? Então, a gente tem que compartilhar amor e também responsabilidades. Então, gente, olha, vão se preparando aí pouco a pouco, tá? Para vocês também entrarem nesse esquema, porque a responsabilidade é coletiva, tá bom? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna. Hari Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat. Hare Krishna.